Marina ajeitou o véu pela 10ª vez naquela manhã, seus dedos tremendo ligeiramente. Aos 28 anos, nunca havia imaginado que seu casamento seria assim, em um hospital com o noivo inconsciente há 3 meses. Ela olhou pela janela do quarto particular onde Rafael Montenegro estava internado, conectado a diversos aparelhos que monitoravam seus sinais vitais. Está na hora. Minha filha, disse Dona Carmen, sua mãe, colocando a mão carinhosamente no ombro da filha. Sei que não é como você sonhou, mas é o que precisa ser feito. Marina suspirou profundamente. A situação era surreal, mas não havia escolha. Seu pai, proprietário de uma pequena empresa de transporte, havia contraído uma dívida enorme com a família Montenegro depois que um de seus caminhões causou o acidente que deixou Rafael em coma. A única forma de quitar a dívida e salvar a empresa familiar, que sustentava não apenas sua família, mas dezenas de funcionários, era através deste casamento arranjado. Dona Helena disse que é apenas uma formalidade, murmurou Marina mais para si mesma do que para a mãe. Quando ele acordar... Se acordar, podemos conversar sobre anular o casamento. A matriarca da família Montenegro, Helena, era uma mulher de 65 anos, elegante e determinada. Havia perdido o marido 2 anos antes e agora via no filho único sua única esperança de continuidade da família. O testamento deixado por seu falecido esposo era claro. Rafael precisava estar casado até os 30 anos para herdar completamente o império familiar. Caso contrário, tudo seria doado para a caridade. Com Rafael prestes a completar 30 anos em alguns meses e ainda em coma devido ao traumatismo craniano sofrido no acidente, Helena viu no casamento com Marina uma solução para ambas as famílias. Marina quitaria a dívida do pai e, em troca, se casaria com Rafael, garantindo que ele cumprisse as condições do testamento. O pequeno salão do hospital havia sido decorado com flores brancas. Apenas as famílias estavam presentes. Os pais de Marina, Dona Helena, alguns tios de Rafael e o juiz de paz que realizaria a cerimônia. Era um contraste gritante com os sonhos de menina de Marina, que sempre imaginou uma festa alegre, cheia de amigos. Música e dança. Estamos aqui reunidos, começou o juiz, sua voz ecoando estranhamente no ambiente hospitalar. Marina olhou para Rafael. Mesmo inconsciente, era inegavelmente bonito. Cabelos castanhos escuros, traços marcantes, uma constituição atlética que transparecia mesmo sob o lençol do hospital. Aos 29 anos, era conhecido por ser um empresário bem-sucedido, mas também reservado e dedicado ao trabalho. Marina havia ouvido histórias sobre ele. Diziam que era justo com os funcionários, que havia modernizado muitos processos da empresa familiar, mas que também era extremamente exigente e perfeccionista. Marina Santos, aceita Rafael Montenegro como seu legítimo esposo? E perguntou o juiz. Aceito, respondeu Marina com voz firme, surpreendendo a si mesma com a determinação. Rafael Montenegro. O juiz voltou-se para o homem inconsciente, por estar impedido de responder. Sua mãe, Helena Montenegro, respondendo como sua procuradora legal conforme documentação apresentada. Aceita Marina Santos como sua legítima esposa? Aceito, disse Helena, as lágrimas escorrendo discretamente por seu rosto. Chegou o momento mais estranho de todos, o beijo dos noivos. Marina aproximou-se da cama, seu coração batendo forte. Nunca havia beijado um desconhecido, muito menos um homem inconsciente. Inclinou-se lentamente e pressionou seus lábios suavemente contra os dele. Foi como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Os lábios de Rafael eram suaves e quentes, e por um momento impossível, Marina teve a sensação de que ele havia respondido ao beijo. Afastou-se rapidamente, o rosto corado, e notou que o monitor cardíaco havia acelerado ligeiramente. Deve ter sido coincidência, pensou, tentando controlar sua respiração alterada. Após a cerimônia, Helena convidou Marina para conhecer a mansão onde Rafael morava. Era uma propriedade impressionante no bairro mais nobre da cidade, com jardins bem cuidados e uma arquitetura elegante que combinava o clássico com o moderno. Rafael sempre gostou deste lugar, disse Helena guiando Marina pelos cômodos. Ele redesenhou todo o interior quando assumiu os negócios. Dizia que precisava de um ambiente que inspirasse criatividade e tranquilidade. Marina observou os detalhes da decoração. Muitos livros, obras de arte cuidadosamente escolhidas, fotografias de viagens. Havia algo acolhedor naquele espaço, apesar da grandiosidade.
Você pode ficar no quarto de hóspedes pelo tempo que precisar, ofereceu Helena. Sei que esta situação é complicada para você também, minha querida. Mas tenho fé de que meu filho vai acordar. Obrigada, dona Helena. Prometo cuidar bem dele enquanto estiver inconsciente. E assim começou a rotina mais inusitada da vida de Marina. Todas as manhãs, após resolver questões da empresa do pai, que agora estava livre das dívidas e crescendo novamente, ela ia ao hospital. Sentava-se ao lado da cama de Rafael e conversava com ele. No início, sentia-se tola falando sozinha, mas aos poucos começou a se sentir mais à vontade. Contava sobre seu dia, sobre pequenas notícias que achava que ele gostaria de saber, sobre os livros que estava lendo na biblioteca da casa dele. Hoje li sobre aquele projeto de sustentabilidade que você estava desenvolvendo, dizia, folheando os papéis que havia trazido do escritório dele. Seus funcionários estão continuando o trabalho. Eles falam de você com muito carinho, sabia? Dizem que você sempre lembrava o aniversário de cada um, que conhecia o nome dos filhos de todos. Os médicos haviam explicado que pacientes em coma às vezes respondem a estímulos externos, então Marina havia decidido que conversaria com Rafael todos os dias. Helena ficava emocionada vendo o cuidado da nora. E aos poucos as duas mulheres desenvolveram uma relação de verdadeiro afeto. Minha filha, disse Helena certa tarde, você trouxe uma luz para esta família que eu não sentia há muito tempo. Sei que esta não era a situação que você sonhava, mas quero que saiba que você é muito bem-vinda. Marina sorriu, sentindo-se genuinamente tocada. Obrigada, dona Helena, eu me acostumei com ele. É estranho dizer isso sobre alguém que nunca falou comigo, mas sinto como se o conhecesse. Talvez você o conheça mais do que imagina, respondeu Helena com um sorriso misterioso. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em 2 meses. Marina havia desenvolvido uma rotina, manhãs no hospital, tardes cuidando dos negócios da família e eventuais questões da empresa Montenegro que precisavam de aprovação familiar, noites lendo na biblioteca de Rafael ou assistindo filmes no cinema em casa que ele havia instalado. Certa noite, enquanto lia um livro de poesias que havia encontrado na mesa de cabeceira dele, Marina descobriu uma dedicatória na primeira página. Para Rafael, que encontra beleza nas palavras e esperança nos versos mais difíceis. Com amor, Marina. Mas não era sua caligrafia. Existia outra Marina na vida dele? Sentiu uma pontada estranha no peito. Ciúme? Mas como poderia sentir ciúme de um homem que mal conhecia? No dia seguinte, perguntou discretamente a Helena sobre a dedicatória. Ah, essa Marina. Helena suspirou. Foi o grande amor da juventude dele. Eles namoraram na universidade, mas ela se mudou para a Europa por causa do trabalho e acabaram se perdendo. Rafael nunca se casou porque dizia que não havia encontrado alguém que o fizesse sentir o mesmo. Marina sentiu o coração apertar. Então ela era apenas uma substituta, um meio de cumprir uma exigência legal. Mas sabe, querida, continuou Helena, às vezes acho que o destino tem seus próprios planos. Quando te vi cuidando dele, conversando com ele todos os dias, vi algo que nunca tinha visto antes. O quê? Paz. Rafael sempre foi muito agitado, sempre preocupado com 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas quando você está lá, até inconsciente, ele parece mais tranquilo. Os médicos comentaram que os sinais vitais dele ficam mais estáveis quando você está presente. Naquela noite, Marina foi ao hospital mais tarde do que o usual. Havia ficado resolvendo uma questão urgente da empresa e já passava das 9 da noite quando chegou ao quarto de Rafael. Sentou-se na cadeira ao lado da cama e, como de costume, começou a conversar. Desculpa ter demorado hoje. Tive que resolver um problema com o fornecedor de peças. Você tem uma equipe muito boa, mas algumas decisões eles preferem que tenham aprovação da família. Pausou, observando o rosto dele na penumbra do quarto. Sabe, Rafael, eu nunca pensei que fosse possível gostar de alguém que nunca falou comigo. Mas eu me acostumei com você. Com nossa rotina, com essas conversas unilaterais, aproximou-se um pouco mais da cama. As pessoas dizem que pacientes em coma às vezes ouvem o que falamos. Será que você me ouve? Será que sabe que eu estou aqui todos os dias? Impulsivamente, Marina tocou a mão dele. Estava quente, e ela teve certeza de que sentiu uma ligeira pressão em resposta. Rafael? Sussurrou, o coração acelerando. Nada. Talvez fosse imaginação sua. Eu queria que você acordasse, continuou, ainda segurando a mão dele.
Não só porque todos estamos preocupados, mas porque eu gostaria de te conhecer de verdade. De ouvir sua voz, saber suas opiniões, suas piadas. Helena me contou que você tem um senso de humor muito seco. Inclinou-se mais para perto. E eu queria que você soubesse que este casamento não precisa ser só uma formalidade. Eu sei da outra Marina, sei que ela foi importante para você. Mas talvez possamos construir algo nosso também. Sem pensar muito, Marina beijou a testa dele suavemente. Quando se afastou, quase gritou de susto. Os olhos de Rafael estavam abertos, focalizando lentamente no rosto dela. Oi, disse ele com voz rouca. Depois de alguns segundos tentando processar onde estava, Marina começou a chorar e rir ao mesmo tempo. Oi, você acordou! Preciso chamar o médico! Espera. Rafael segurou o pulso dela com mais força do que seria esperado para alguém que acabara de sair do coma. Você é Marina? Sou, ela sorriu através das lágrimas. Sua esposa? Esposa? Rafael franziu a testa, claramente confuso. É uma longa história. Deixe-me chamar o médico primeiro, ok? As próximas horas foram uma confusão de médicos, exames, Helena chorando de alegria e Rafael tentando entender o que havia acontecido nos últimos meses. Quando finalmente ficaram sozinhos novamente, já era quase amanhecer. Então, Rafael disse, agora mais desperto e sentado na cama, nós somos casados porque minha mãe fez um acordo com sua família para quitar uma dívida que surgiu por causa do acidente que me colocou em coma? Basicamente sim, Marina respondeu, de repente sentindo-se constrangida. Na luz do dia, com ele acordado e lúcido, toda a situação parecia ainda mais absurda. E você vinha aqui todos os dias conversar comigo? Vinha. Os médicos diziam que poderia ajudar. Rafael a observou por um longo momento. Você sabe que eu ouvia, né? Como assim? Não tudo, e não o tempo todo. Era como estar em um sonho muito profundo, sabe? Às vezes eu conseguia ouvir vozes, principalmente a sua. Você contava sobre os livros que estava lendo, sobre o trabalho, sobre como estava cuidando da minha mãe. Marina sentiu o rosto corar. Você ouvia mesmo? Ouvia. E ontem à noite, quando você disse que gostaria de me conhecer de verdade... Rafael sorriu pela primeira vez desde que acordara. Acho que eu também gostaria disso. Mesmo? Mas, e a outra Marina? Rafael pareceu surpreso. Como você sabe da Marina da faculdade? Encontrei o livro de poesias com a dedicatória dela. Ah! Rafael ficou em silêncio por um momento. Marina, isso foi há mais de 10 anos. Foi importante na época, mas pessoas mudam, a vida muda. E honestamente, depois de passar meses ouvindo você falar comigo, cuidando de mim, cuidando da minha mãe e dos nossos negócios, você não é uma substituta de ninguém. Você é única. Marina sentiu lágrimas nos olhos novamente. Rafael, eu sei que começamos de uma forma bem incomum, continuou ele. Mas se você estiver disposta, eu gostaria muito de tentar construir um casamento de verdade com você. Não por causa de testamentos ou dívidas, mas por quê? Bem, porque acho que eu meio que me apaixonei pela mulher que conversava comigo todos os dias. Você se apaixonou por mim enquanto estava em coma? É meio maluco, eu sei. Mas é verdade. Marina riu, uma gargalhada genuína e alegre. Sabe o que é mais maluco? Eu também me apaixonei por você, por um homem que nunca havia falado comigo. Então somos dois malucos que se apaixonaram de uma forma completamente absurda? Acho que sim. Rafael estendeu a mão para ela. Marina Montenegro. E sim, você já tem meu sobrenome. Você gostaria de sair comigo? Para um primeiro encontro oficial. Marina pegou a mão dele, sentindo novamente aquela corrente elétrica que havia sentido no primeiro beijo. Eu adoraria, Rafael Montenegro. 6 meses depois, eles renovaram os votos em uma cerimônia alegre no jardim da mansão, com todos os amigos e familiares presentes. Rafael havia se recuperado completamente e voltado a trabalhar, mas agora com uma perspectiva diferente sobre o que realmente importava na vida, sabe? Disse ele para Marina durante a dança dos noivos. Acho que precisei entrar em coma para encontrar a mulher da minha vida. E eu precisei ser forçada a casar com um desconhecido inconsciente para descobrir o que é amor verdadeiro. Respondeu ela rindo. Helena estava certa. Rafael girou Marina graciosamente. O destino realmente tem seus próprios planos. Estava certa sobre o quê? Ela me disse quando acordei que desde o primeiro dia que você apareceu no hospital,
Ela soube que você seria especial para mim. Disse que nunca me viu tão em paz, nem mesmo acordado. Marina sorriu, lembrando-se de todas as conversas que tivera com Helena durante aqueles meses difíceis. Sua mãe é uma mulher sábia, e você é uma mulher incrível. Rafael a puxou mais para perto. Obrigado por ter ficado, por ter conversado comigo, por ter cuidado de tudo enquanto eu não podia. Obrigado a você por ter ouvido e por ter acordado. Sempre, meu amor, sempre. Enquanto dançavam sob as estrelas, cercados por pessoas que amavam e que haviam torcido por aquela história impossível dar certo, Marina pensou em como a vida pode tomar rumos inesperados. Havia começado aquele casamento como um sacrifício, uma forma de salvar a empresa da família. Mas encontrou muito mais do que esperava. Encontrou um companheiro, um amor verdadeiro e uma família que a acolheu como filha. E Rafael, que havia passado anos focado apenas no trabalho, achando que o amor verdadeiro era coisa de filme. Descobriu que às vezes ele chega da forma mais inesperada, através da voz carinhosa de uma mulher que conversa com você mesmo quando você não pode responder, que cuida de você mesmo quando você é um completo estranho, que se apaixona por quem você é mesmo antes de conhecer seu rosto acordado. Alguns meses depois, quando Marina descobriu que estava grávida, Rafael brincou que contaria para o filho que os pais se conheceram quando o pai estava dormindo e a mãe falava sozinha. E que foi o beijo mais importante da minha vida, acrescentou Marina, porque foi o que mudou tudo. O segundo beijo, corrigiu Rafael sorrindo. Segundo? O primeiro foi quando você me beijou durante a cerimônia. Foi quando eu soube, mesmo inconsciente, que você seria especial. Marina o beijou novamente, um beijo cheio de amor. Gratidão e esperança no futuro que construiriam juntos. Bem, disse ela contra os lábios dele. Então prepare-se para uma vida inteira de beijos que mudam tudo. E foi exatamente isso que eles tiveram. Uma vida inteira de amor que nasceu da forma mais improvável possível, mas que se revelou o mais verdadeiro e duradouro que ambos poderiam imaginar. E fim. Se essa história tocou o seu coração, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais narrativas que inspiram e emocionam. Clique no like para fortalecer o nosso trabalho e ative o sininho para receber todos os avisos. Assim você não perde nenhuma novidade. Sua interação é essencial para que a gente siga adiante, criando sempre o melhor conteúdo para vocês. E agora me conta, de que cidade ou país você está nos assistindo hoje? Deixa aqui nos comentários! Quero ler cada mensagem e saber como nossas histórias estão cruzando fronteiras e unindo corações por aí. Será incrível ver esse mapa cheio de emoção se formando aqui embaixo. Com carinho. Até a próxima.